Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o mito do pretinho dócil. As minhas experiências de vida, as minhas experiências na universidade, as minhas experiências tendo um canal e sendo um professor, reforçam uma ideia que eu tenho, de uma percepção que eu tenho sobre as expectativas que a sociedade tem sobre o negro. E eu nem sou aquele cara que vivo falando de preto, negro, porque eu acho que nós temos muitos assuntos a tratar. E quando a gente encaixa a ideia de que falar de negritude é o meu lugar de fala, a sociedade pode entender que o nosso lugar de fala é só esse. Quando se eu sou um professor e falo que eu sou um professor, esse é o meu lugar de fala, a sociedade pode entender que o nosso lugar de fala é só falar sobre o professor. O gay, o que fala, esse é o meu lugar de fala, as pessoas podem entender que o lugar de fala dele é só aquele. E quando ele vai falar de outras coisas, a sociedade pode ter dificuldade de ouvir por estereótipo, por tratar a pessoa dentro de um estereótipo. Então, eu tenho vários lugares de fala. Mas antes de ser um negro que fala, eu sou um cidadão que fala. Eu sou um cidadão que fala e na condição de cidadão também negro. Mas o primeiro lugar é de cidadão. Só que eu percebo que quando nós ocupamos um lugar, a sociedade pode ter alguma dificuldade de entender que nós ocupamos aquele lugar com o direito de estar ali. Eu, quando fazia filosofia, eu ia para o centro da cidade, para o Largo de São Francisco, trabalhava de locutor numa loja de 9 da manhã às 6 da tarde, locutor comercial. Na hora do intervalo de almoço, eu não ia almoçar porque eu tinha que vender perfume na hora do almoço. E à noite ia correndo para a faculdade, a pé do Lago de São Francisco até o Flamengo, depois voltar até a Baixada Fluminense. Era uma batalha. E eu já tinha ali bem mais de, bem mais de meus 30 anos. E ali uma garotada que trabalhava comigo, mas que eram os outros funcionários da loja. E eu percebia que o fato de eu estar na faculdade, eu trabalhava em frente ao UFRJ, ia sempre ali. Depois eu fui entender que o problema deles comigo era eu estar no meio deles, ser um negro, mas que estava ali na universidade também, que estava ali e que estava fazendo faculdade de filosofia. E comigo eles tinham um problema que era o dia inteiro, não tinha trégua, era um massacre, né? Um assédio moral o tempo todo. Graças a Deus a gerente da loja entendia, percebia que os motivos, me dava uma certa cobertura, porque se ela entrasse na pilha também, como em alguns lugares o gestor, o gerente, o gestor entrou na pilha também, seria muito mais difícil. Mas como eu entendi que o problema deles era esse? No dia que a loja pegou fogo, porque como eles tinham umas manias feias, às vezes filmavam pessoas no banheiro, então eu comecei a usar o banheiro da universidade. Me dava vontade no banheiro, eu ia na UFRJ. Porque eles tinham esse hábito feio de filmar as pessoas no banheiro. Aí um dia a loja pegou fogo. A loja pegou fogo. Queimou tudo e eles precisavam usar um banheiro. Aí eles falaram pra mim, locutor, você usa o banheiro da universidade?
Eu falei, uso, é só ir, só subir, pá, pá. Não, 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 gente. Vamos lá com a gente. E eu nem estudava no UFRJ, eu ia ali porque tinha palestras ali, porque eu não tinha tempo de estudar ali, de trabalhar ali, de estudar ali, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, os horários eram integrais, então não dava para eu estudar ali. Então eu ia para o Bennett à noite, mas eu ia ali porque sempre tinha palestra, sempre tinha alguma coisa, eu ia na biblioteca, mas eles só entravam lá se eu fosse com eles. Ou seja, eles não tinham uma curiosidade por entender o que estava ali na universidade. Eles não tinham, eles achavam que ali não era o lugar deles, era o lugar de uma elite que eles não podiam pertencer, sem compreender que como cidadãos o imposto deles estava ali também. Então eles podiam sim ter acesso àquele espaço para ver o que estava acontecendo, para ver as palestras, para ver os seminários, mas não. Aí eu entendi por que eles me perseguiam tanto. Eles achavam que eu era o cara, era o preto, era o preto soberbo, né? Aí eu fui entender algumas coisas. Curiosamente, uma vez o dono da loja, de descendência libanesa, né? Ele soube que eu fazia faculdade. Ele falou: "Você faz faculdade de quê?" Eu falei: "Filosofia." Ele ficou assim. A expectativa é diferente. É o mito do pretinho dócil, né? O mito do pretinho dócil é o mito do pretinho que não tem posições autônomas, sobretudo intelectualmente. Então, se ele ocupa um lugar, é como se ele ganhasse uma autonomia intelectual que não é bem vista em um negro. Depois que eu coloquei o meu canal, eu comecei a ver mudanças na maneira de muitos lugares onde eu trabalho, das pessoas se relacionarem comigo, né? Ou seja, é o mito do pretinho dócil. Você é um professor e como professor você já não tem que ter autonomia intelectual. Você é um professor. Quem é um professor? O que é um professor? Um professor é um cara que obedece resoluções. Esse é o papel do professor. O professor obedece resoluções. Eu comecei a perceber que o fato de eu ter um canal, me posicionar autonomamente, pelo menos esse é o desafio, começou a gerar uma série de mal-estar. Uma série de mal-estar. Por quê? Porque é o mito do pretinho dócil. O pretinho tem que ser dócil. Eu lembro que quando eu trabalhava nessa loja, né? Onde eu sofria todas essas coisas. E eu era muito, mas muito odiado. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Só pra você ter uma ideia, esse lugar, existia um rapaz que ele era Rosa Cruz e a gente conversava muito, 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 muito. Quando ele entrou na loja, o problema comigo virou para ele. Ele, por não suportar a pressão, ele desencadeou esquizofrenia. Ou seja, eu tinha um certo suporte, uma certa. Ele não tinha defesas, né, internas, e ele desenvolveu esquizofrenia. Depois que ele se aproximou de mim, as pessoas começaram a perseguir ele também. Ele desenvolveu esquizofrenia. E tinha um rapaz que ficava por ali, que era negro também, e sempre bêbado. E de vez em quando alguém ia lá, tirava a calça dele.
Nossa, como as pessoas gostavam dele. Como as pessoas amavam aquele negro que todo mundo tirava a calça dele. Porque ele era um corpo dócil. Um corpo negro que era um corpo dócil. E as expectativas entre o corpo do branco e o corpo do negro são expectativas diferentes. E muitos, agora não, graças a Deus, esses problemas acabaram. Eu estou em umas escolas muito legais e tal. Mas curiosamente, sempre depois do canal, sempre depois do fato de eu ter um canal, em algumas escolas que eu trabalhei, tem aqueles horários flexíveis à noite, né? As pessoas não podem sair muito tarde, não tem aqueles horários flexíveis. Então, o horário flexível é tal, né? É 9h30, por exemplo. Seria até 10, mas é 9h30. Aí, às vezes, 9h15, 9h20 já tinha gente liberando. Aí eu geralmente esperava alguém liberar primeiro, né? Sabe como é que é, né? Preto, né? Talvez em algum momento, nesse horário que todo mundo liberava, eu liberava também, mas geralmente eu via uma turma saindo, eu liberava a minha também. Não é o horário certo. Mas curiosamente, quando eu chegava na escola e começava a liberar naquele horário que todo mundo. Aí isso se transformava em um problema. Mas só se transformava em um problema porque eu cheguei. Não sei se você. Ou seja, chegou, o youtuber chegou. Então o YouTube. Quem liberou? O YouTube liberou? Mas. Mas esse é o horário. Então. Isso não é em um lugar só, é 1, 2, 3, 4, 5. Sempre as mesmas questões. Mas sempre depois do canal. Uma determinada escola, e algumas escolas que a gente chega tem aquele sofazão na sala dos professores, né? E as pessoas dormem ali, os professores deitam ali, os professores dormem ali. Em algumas escolas o diretor até fala: ó, esse sofá aí é para vocês descansarem na hora que não tiver. Não tem. Aí numa escola, já há um tempinho atrás, em horários que que era para que a gente não estava lecionando, a gente deitava ali, os outros deitavam também. Mas um dia eu estou deitado. Aí a diretora me chama: professor, sou deitado no sofá com todo mundo lá, trabalhando na sala dos professores, tem gente reclamando. Ou seja, o corpo de um professor branco deitado na sala dos professores é descanso. O corpo de um professor negro deitado na sala dos professores é vagabundagem. Entendem? O corpo do negro tem que ser dócil e sujeito ao trabalho. Enquanto as pessoas trabalhavam, o professor que não estava no horário de trabalho dele deitado no sofá é vagabundo, não quer trabalhar. Enquanto os outros trabalham, ele. O corpo do professor branco deitado é descanso. Entende? Sutilezas. A expectativa da sociedade, muitas das vezes, é a docilização dos corpos. E a docilização dos corpos do negro é expectado de uma maneira. Existe também a docilização do corpo docente. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Há uma expectativa de docilização do corpo do operário, do corpo do professor, do corpo do negro.
E como eu sou um professor negro, eu tenho me posicionado numa dupla expectativa, né? Nós, professores, não temos narrativa. Nós não temos narrativa. A narrativa do professor. Qual é a narrativa do movimento negro? Ele conseguiu muitas coisas porque ele tem uma narrativa. A narrativa da mulher, a mulher do movimento feminista, há uma narrativa. O professor, ele não tem narrativa, não tem uma narrativa, ou não tem narrativas que venham do professor, desse ensino básico, dessa educação básica. Também porque nós fazemos parte de uma tradição feminina da educação, onde, primeiramente, as mulheres eram as pessoas que estavam nas escolas. E a escola tinha um pouco de prestígio, porque as mulheres que estavam nas escolas eram mulheres de homens ricos, de homens abastados, de homens importantes nas cidades. Mas essa tradição feminina de docilização dos corpos nós trouxemos para a educação básica, ao contrário das universidades, onde tem os homens, ao contrário dos melhores colégios federais, onde tem homens, o Colégio Pedro II já tem uma tradição masculina dando aula, então é outra valorização. Mas no magistério nós temos essa tradição feminina de docilização dos corpos. Então, o que um professor faz? Ele obedece a resoluções. O professor não tem narrativa. Nem no YouTube nós estamos. Estou com dificuldade de encontrar professor fazendo críticas sociais, críticas políticas, críticas à educação. No YouTube. E eu tenho procurado, e nem a IA está me mostrando essas pessoas. E, a partir do momento que eu me coloco nesse lugar de oferecer narrativa, eu estou tendo muitos problemas. Os meus problemas... Eu nunca mais tive paz. Parece exagero, mas eu nunca mais tive paz. Coisas assim que dão problemas, que não dão problemas para ninguém. Para mim, dá problema. Todo mundo libera antes. No dia que eu entro, começa a liberar também. Aí vira. É igual a história do quadro, que ninguém... O apagar o quadro também. Quando eu chego também, o problema de não apagar o quadro fica mais grave, né? Eu canso de encontrar o quadro escrito, eu chego e apago, mas quando eu entro e o quadro... Aí esse problema cresce também. É porque, na realidade, nós estamos também nos adaptando. Nós teríamos que nos adaptar a uma perspectiva nova do professor. O professor... Eu tenho falado, professores, venham para o YouTube, não me deixam aqui sozinho. Faz a sua narrativa, faz o seu canal. Vamos inundar a sociedade com a narrativa do professor ou dos professores, né? Mas esse meu ímpeto de ser um professor, oferecer uma narrativa e ser negro é problemático. Ainda é muito problemático na sociedade. Porque a sociedade está acostumada com... Há uma expectativa de que o corpo do negro seja um corpo dócil. Mas eu tenho um problema, eu não sou dócil. Eu sou educado, mas eu não sou dócil. Então eu coloquei para vocês algumas questões para a gente pensar junto, raciocinar junto, sobre esse duplo aspecto. Nós precisamos, como professores, ter narrativas. Um grupo social só é valorizado em uma sociedade se ele tiver narrativas. Se os professores não tiverem narrativas, se a narrativa dele for só embasada no que diz o sindicato, nós nunca teremos visibilidade. Por mais que o nosso salário se valorize. Por causa do piso, por mais que a gente ganhe até bem. Eu tenho prefeituras que pagam bem. Mas nós precisamos ser ouvidos pela sociedade. Porque nós é que temos contato diário com essa multidão de pessoas
que estão no piso, estão na base da pirâmide. E se a gente não tiver voz, como eles terão? Então é importantíssimo nós termos voz, termos narrativa. Qual é o meu desafio? Oferecer narrativas. Como professor da educação básica, eu não quero ser conhecido como professor de universidade. Eu quero ser conhecido como... Ainda que um dia eu dê aula em universidade. Eu quero ser conhecido como professor da educação básica. A coisa é tão séria. Tão séria, tão séria. Eu costumo fazer uns vídeos de viagem, né? De viagem nacional, internacional. Olha como a coisa arraigada, né? Um professor uma vez, um branco, né? Nós estamos falando de viagens. Eu falei de algumas experiências internacionais minhas, falei que fui na Itália, enfim. Ele falou assim: ué, mas eu tenho parente lá, mas nunca fui. Desse dia em diante ele nunca mais falou comigo. E você não tem ideia do número de pessoas do magistério que param de falar comigo porque eu fiz um vídeo em outro país. Você não tem ideia. Ou seja, aquilo que representa a liberdade não pode caber em um corpo negro, porque o corpo negro é dócil. Ele tem que ser dócil. Né? Que está muito relacionado ao sofá. Né? Um corpo de um negro livre pelo mundo, falando de filosofia, em Roma, em Paris, e no Caribe. Não pode. Não pode. Não pode. São coisas muito sutis, né? Eu tive dificuldade de entender primeiro o ambiente e para eu poder costurar como falar disso, que é uma coisa tão delicada, eu acho delicadíssimo. E eu falo porque as coisas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Não é um ou outro. E o ambiente mudou exatamente pelo fato de eu ser um professor. Eu sou um professor, eu faço narrativas, coisa que não se esperam do professor, da educação básica, ele ter narrativa própria e ele ser negro. Isso agrava. E depois do canal pra cá, a minha vida tem sido muito dura. Só que eu sou um professor. Eu tenho falado, eu sou um professor. E eu vou desistir? Não vou desistir. Eu sou um professor. E de fato. E nos últimos casos que aconteceram e que eu não me dobrei e que resolvi continuar, eu falei, agora sim. Definitivamente. Eu sou um professor. Ok, galera? Vocês são do coração.